O Edmilson esteve aqui esses dias, então o nosso presidente. Então o centro tem que estar sempre envolvido. Vou comentar um pouco sobre depressão, doença do século. Só deprime quem quer deprimir. Só se desilude quem está iludido com a vida. A depressão simplesmente é um mal que você cria por você mesmo. Você cava a sua própria sepultura. Quando vier qualquer coisa desse nível, você rebate, porque você tem a ideia e a inteligência para mudar o seu pensamento. A sua tela mental não pode ser aquela que te deixa por buraco. Você tem que sair daquilo ali. Não deu conta? Peça ajuda. Aquela ajuda que vem quando você necessita, aqui num centro desse tipo, uma entidade religiosa, na família, num amigo, num médico, num psicoterapeuta. Então tem ajuda para todo lado. E a gente não deve deixar que as coisas nos dominem. A gente tem que dominar todas as coisas que Deus deu para nós, que é a nossa vida. O tema de hoje, que a gente vai falar do Evangelho, eu pus lá, o semeador. Não tem esse tema. Tem a parábola do semeador. Mas eu pus semeador porque eu vou destacar 3 aspectos relacionados com a semeadura. O primeiro, eu vou tirar do meu bolso. É nota de 10, viu? 10 não sei o quê. Esse livrinho, esse aqui é a minha carteira de documentos. Mas esse livro é o Novo Testamento. Nele tem o livro de Mateus. E nesse aqui também tem uma parte relacionada à semeadura. O homem, o ser humano, a vida em comum, deixa ele fazer coisas que ele nem quer saber e muitas vezes, intuído por outras coisas erradas, ele faz. Como, por exemplo, zombar de Deus. Quantas peças de carnaval, de outras coisas mais, de festas mundanas, eles escarnecem da divindade. E algumas vezes a consequência vem. Então está escrito aqui na Bíblia, no Novo Testamento, que o Mateus, esse Mateus foi aquele primeiro que Jesus chamou um cobrador de impostos. E foi o único dos discípulos que escreveu isso aqui quando Jesus estava falando, quando estava com ele a caminho. Os outros, Lucas, Marcos, etc., pegaram o gancho e começaram a colocar as coisas, mas quem escreveu durante o decorrer da vida de Jesus foi Mateus. Agora nesse aqui nós vamos falar de Gálatas. Gálatas é um dos livros da Bíblia que está dizendo aqui, ó, no item 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não se zomba de Deus, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Ele vai ser obrigado a voltar para colher. Se você plantou chuchu, você vai colher chuchu. Abóbora, se você plantou bem, você vai colher o bem, coisas boas. Se você plantou mal, colherá o mal que você plantou. Não foi Deus que fez o mal, não foi Deus que causou qualquer problema na tua vida. Nós temos as coisas hoje no momento presente, não existe passado nem futuro, existe o momento agora. O que é o agora? O agora é aquilo decorrente do passado que nós vivemos e daquilo que nós estamos vivendo hoje no momento. Tudo isso é vivendo no presente agora, não tem meio tempo. E amanhã, o futuro a Deus pertence. Você não sabe se você sai dessa porta aqui, você está continuando vivo, se nós não sabemos do futuro, então o futuro pertence a Deus. Então a gente tem que saber discernir sobre esses lados aí e partir por esse setor. Então eu fiz por curiosidade, só comentar aqui um levantamento sobre Grupo de Estudos Espíritas Irmãs Celinas. Eu tive o cuidado de verificar, está dizendo assim, ó. Trata-se de um centro espírita que realiza estudos, palestras e atividade de assistência, mencionando ser uma linda família de estudos. Está no Instagram. Obras Sociais Espírita, Fraternidade Marcelina. Existe um grupo com esse nome de registro no Brasil. É lá em Brasília, chama Obras Sociais Grupo Espírita Fraternidade Irmã Celina. E depois eu peguei aqui uma parte relacionada a quem foi Irmã Celina.
Sabem quem foi? Vocês conhecem, já ouviram falar? Foi uma das colaboradoras do Kardec, médium que colaborou com Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos. Ela esteve lá junto com ele colaborando. Então ela chamava irmã Celina, mas o nome dela era Celina Japet. Celina Japet Berquet. Foi uma sonâmbula francesa e uma das primeiras médiums que auxiliaram Allan Kardec na codificação do Espiritismo, especificamente na composição do Livro dos Espíritos. Então, esse centro está muito abençoado, muito protegido. Irmã Celina não é uma coisa qualquer, como os espíritos superiores também, que nós vamos falar no final. Quem que é o semeador? Os espíritos superiores, nós vamos falar deles depois. E eu tenho o Evangelho, mas eu copiei do Evangelho. Aqui no fim, depois eu vou ler um poema da Alta de Souza para vocês, antes da conclusão da palestra. Então, Parábola do Semeador, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo que o ouvia. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, elas secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e esses, crescendo-os, a abafaram. E outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 por 1 e outras 30 por 1. Ouçam quem tem, como ela falou, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, e veja quem tem olhos para enxergar, porque você vê e você não enxerga, você escuta, mas não ouve. Por isso que a humanidade está nessa situação crítica, caótica. A gente analisar nós todos, um por um da humanidade, somos culpados do problema humano, da humanidade como um todo, que é coletivo. Porque se nós tivéssemos outras atitudes, outras maneiras de viver, as coisas seriam diferentes. Eu quero mudar o mundo. Mude a você mesmo primeiro, para depois você pensar em mudar o mundo que é de Deus. Por isso que nós temos que ter convicção. Nós não estamos aqui para beber leite nem vinho e conversar fiado. Nós estamos para aprender o que Jesus nos ensinou e praticar a lei de Deus. Sem isso, nós estamos aqui fantasiosamente perdendo o nosso tempo. Por que essa casa está cheia de pessoas? Por que espíritos estão aqui aos montes aqui? Porque tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa interessante, tem algo que faz bem. Quando você vai a uma casa religiosa, seja ela qual for, você vai buscar um conforto, você vai buscar lá um momento de tranquilidade para você resolver um problema que você está sentindo. Muitas vezes interiormente você não fala para ninguém, mas lá você recebe um abraço, um aconchego, um sorriso, uma palavra amiga, você se reconforta. Então isso é que é o papel dessas situações. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Mateus 13, 1-9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Se você conheceu a palavra, tem as informações das leis de Deus e tal, dos
os ensinamentos de Jesus, você vacilou, os espíritos malignos tiram aquela ideia de você e você perde aquela semente que foi ao longo do caminho, como se fosse o pássaro levou a semente que não germinou. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria o primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, por causa do Cristo, né? Tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Então, normalmente, quando você não tem, você recebe, sabe, entusiasma, fogo de palha, que coisa maravilhosa, bonito, mas de repente aquilo apaga em você naturalmente, caiu no meio dos espinheiros, dos pedregulhos, então a palavra não vingou. Aquele que recebe entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas que logo os cuidados desse século, aí vem a situação do mundo. Tem uma página do Evangelho que diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Deus é Deus, divindade. Mamon é o mundo como um todo, a ilusão, as coisas banais, o que existe de bom e de ruim, mais ou menos, está tudo no contexto, chama ilusão. Então aqui, ó. Aquele que porém recebe a semente, não, logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então o mundo te ilude, você se engana, você vai viver o que o mundo tem e deixa o lado de Deus de lado, e você vai ficar sem ter uma semente germinando em você. E aquele que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra de Deus, que ele presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 e 70 por um. Mateus 13, 18, 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação encontra nas diferentes categorias espíritas. Aqui está relacionando diretamente aos espíritas. Espiritismo não tem divisão. Espiritismo não tem parte aqui nem meio ali. No espiritismo não tem mais ou menos. Espiritismo é ou não é. Eu sou kardecista, mas tem alguma atividade da Umbanda, da Quimbanda, do catolicismo, não tem problema, mas você tem que manter a sua linha de pensamento kardecista. É aquilo que Kardec determinou no Pentateuco, as 5 obras que são citadas, e você envolve tudo aquilo, porque Deus é um só. Se você for lá na igreja católica, Deus é o mesmo que está aqui. Se for lá na Umbanda, é o mesmo. Se for lá na igreja evangélica, é o mesmo Deus, porque Moisés, quando fez a recepção da tábua dos 10 mandamentos, criou isso: creia em um único Deus, monoteísmo. E o cristão, que se diz verdadeiramente cristão, e o Espírito é um, ele tem que acreditar em um único Deus, porque senão ele não é um cristão. Menos justa, não menos justa a aplicação encontra nas diferentes categorias espíritas, né? Não se acham simbolizados dela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem que algumas ações de curiosidade. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfaz a imaginação, e de que depois de terem ouvido, conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons conselhos e admiram, mas para não ser, olha essa colocação dessa frase: os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Como é que você sabe que Deus é Pai de divina bondade, de sabedoria e de justiça,
e você vai querer que faça no outro e não em você. Então você tem que saber distinguir. Não é o outro, sou eu. Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai na terra boa e dá bons frutos. Porque só vai ser realizado a sua evolução no seu conhecimento com a inteligência que temos. Nós temos uma fé raciocinada. O que diz aqueles que então leem a Bíblia? Tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço. O Romeu falava, carrega uma rapadura debaixo do braço, mas não tem nada, está fazendo o que? Aquilo ficar cheio de suor, e não vai ler nada, lê, mas não entende, que ele não vê o espírito que está escrito naquela palavra. A minha tia fala assim, a palavra é que resolve tudo. Sei, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas acontece que é o seguinte, não somente a palavra, interpretá-la como ela é. Porque quando diz lá alguma coisa, por que Jesus falava por parábolas? Porque no contexto que ele vivia, aquele grupo de pessoas que o acompanhava, que seguia ou perseguia e tudo mais, ele sabia que aquele pessoal não ia entender o que ele ia falar diretamente. Ele falou por parábolas que depois foram sendo esmiuçadas, desvendadas, e as pessoas foram entendendo. E nós somos filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, primeira coisa, quem é teu pai, quem é tua mãe? Nosso pai, se a gente comparar, é Deus. Quem é o meu companheiro do lar? Meu irmão. Não tem como você fugir. Todos somos filhos do mesmo pai, que é Deus, e nós temos que assim entender e viver. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é uma base, é o principal fundamento do cristianismo. E vou falando então, um dos semeadores do mundo foi Jesus, que veio semear o amor para a humanidade toda. Outro que veio por aí fazendo o seu trabalho, Bezerra de Menezes, fez o seu trabalho, organizou, ele foi um semeador de coisas boas, foi o médico dos pobres. Eurípides de Barçanufo, outro que veio para ser o espírito de luz, que veio para mostrar para as pessoas o que é fazer caridade. Caridade é você meter a mão no bolso e pegar o dinheiro e dar para as pessoas, dar esmola, ou comprar isso, aquilo, comprar até um avião. Não, caridade é mais ligada ao íntimo, ao coração, está lá na intimidade de cada um. Quando você dá alguma coisa, você dá de você mesmo, e quem não tem o que dar, não vai dar. Eu só vou dar se eu tiver algo. Eu vou dar amor se eu tiver amor. Eu vou dar o bem para as pessoas se eu tiver o bem dentro de mim. Eu vou dar dinheiro se eu tiver dinheiro. Então a caridade ela é generalizada. E a caridade mais importante que nós temos que ter, chama a gente estar convivendo com o nosso semelhante. É a tolerância. A gente saber que nosso irmão do nosso lado, ele é diferente de nós. Deus nunca repetiu nem um grão de areia que tem na praia. Vai numa praia, você pega, enche muito no deserto, enche a mão de areia, e vai ver, todos os grãos são diferentes. Pega o seu dedo e olha no dedo dela e se compara, se bate. As feições, algumas vezes tem sósia, um parecido com o outro, mas Deus não repete. Os gêmeos univitelinos são diferentes, têm as características semelhantes na percepção, mas as características das impressões e outras coisas do seu organismo são diferentes do outro. Então Deus não repete. Então nós temos que ter essa convicção que a gente, se nós quisermos ter êxito no nosso caminho, na nossa evolução, na nossa tranquilidade de viver, a gente tem que fazer uso das coisas boas, praticar o bem, não olhar a quem, não saiba a vossa mão direita o que faz a tua mão esquerda. E a gente tem que seguir esse parâmetro para a gente conseguir se equilibrar. Sofrimento, quem não tem? Dor física. O que é a dor física? É o melhor remédio. Eu estou sentindo uma dor, tem um ano, de fevereiro de 2025 a fevereiro agora que nós estamos em 2026. Estou sustentando, levando, mas agradecendo a Deus por aquela dor que está junto comigo. Por quê? A dor transforma-se em luz quando você supera o problema. E
Todos nós temos dor de qualquer natureza. Principalmente, eu, graças a Deus, não tenho uma dor de consciência, que essa é horrível. Essa não tem cura. Essa só quando você se transformar por dentro, interiormente, e mudar o seu jeito de ser. Aí você cura de uma amargura, de uma dor íntima, de uma dor que vem na sua alma. Então a gente tem que ter tudo isso em mente. Deus não nos fez para sofrer. Deus nos fez para sermos felizes, para a gente viver a vida que Ele nos oferece. Ele nos deu tudo. Eu não sou dono de nada, eu não sou dono dessa carteira, dessa cadeira, desse ventilador, de nada. Isso tudo são empréstimos que Deus concedeu para a gente tivesse para adquirir, mas o que você vai levar daqui? Você já viu falar no All Inclusive? Resort de All Inclusive? Você vai no resort de All Inclusive, já foi lá? Você sai de lá com a bandeja cheia, você traz lá de dentro para fora alguma coisa? Não, você não traz, o Deus é a mesma coisa. Você vem para o planeta, mas você não leva para lá nada. Você usa aqui. Deus tem essa sabedoria de deixar você com tudo que Ele lhe permite, mas você não leva nada. Você pode ter um avião, um helicóptero, dinheiro, a caixa cheia de joias e tudo mais, mas você não vai levar nada. Por isso que nós espíritas temos que ter uma visão das coisas reais. Não nos enganeis, não nos enganemos a nós mesmos. Realidade é realidade. A gente tem que fazer o melhor possível para viver a melhor vida que a gente tiver e também colaborar com nossos semelhantes. Todos nós vivemos em vida de relação, amizade, centros, comunidades, casa da família, o trabalho e outros lugares, escola. Então tudo isso é um relacionamento geral que os seres humanos encontram. Há pessoas na vida que você vai encontrar uma única vez, mas aquela única vez ela vai te dar alguma coisa importante que vai te servir. Nunca mais você vai ver. Há lugares que tem pessoas que, como falou da depressão, tem pessoas que estão sozinhas no meio da multidão de milhões de pessoas. Então ele fica perdido. E lá tem uma centena, 200, 300, 400, 500 pessoas ao seu redor, porque ele está perdido. Então nós não devemos chegar nesse aspecto. O aspecto que a gente tem que ter como espírita, não temos que ter ideias fanáticas. Espiritismo não é solução de problema nenhum. Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, uma religião que nos encaminha para seguir os passos que Jesus nos deixou para que a gente evolua, porque a gente tem que ter luz. Então eu queria fechar aqui, vou ler o poema de Alta de Souza. Eu fui caravaneiro da Alta de Souza durante longos tempos da minha vida. Hoje até hoje eu lembro de Alta de Souza. A gente trabalhava, eu fico emocionado, a gente trabalhava várias vezes, nós não tínhamos nada, como diz o Chico Xavier, mas nós saímos nas ruas, ganhava muita coisa e atendia as famílias. Hoje não tem mais o nosso centro da campanha Alta de Souza. É uma coisa que eu não posso fazer sozinho. Já falei com os jovens, já incentivei, mas tem que ter. Alta de Souza, quando você não puder fazer nada, fique quieto. Mas se puder, faz isso aqui, ó. Vem e ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz da nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu ouro de beleza, e o Mestre Jesus amado habitará contigo. Por Alta de Souza, médium Francisco Cândido Xavier. Eu queria concluir com a música do O Semeador. É uma música que eu passei com a Rosana aí vamos ver se vai dar para a gente ouvir.
ela é uma música da Elizabeth Lacerda que ela fala do Chico Xavier, o semeador de luz. Perdeu um pouquinho profundo. É rapidinho, 3 horas de duração. Vocês já estiveram lá em Uberaba, hoje é um museu lá na casa do Chico, e tem um lugar também específico que fizeram para Uberaba lá para ele, ressaltando toda a vida dele. E agora uma escola de samba fez uma homenagem ao Chico Xavier. Aí a gente tem que, quer dizer, não é aprovar, mas não tem que criticar. Sendo para o bem, seja feito. Falta 57 segundos. Sobre a vida dele, então, como semeador de luz. Chico Xavier, todos nós temos que reverenciá-lo e recebê-lo como o principal homem desse país. Ele foi considerado o homem brasileiro do século. Nem Pelé, Roberto Carlos, Gil Caetano Veloso e etc e tal, e outras companhias mais, não tiveram as votações nem o carinho que as pessoas tiveram com o Chico. Ele foi eleito o homem do século que nós vivemos. Ele teve aqui. E outra coisa, ele foi realmente um espírito de luz. Iluminou, nos ensinou e continua iluminando. Nós temos que ter reverência a ele, respeito. Ele desencarnou. E ele falou uma frase: o dia que eu desencarnar, eu quero que o povo brasileiro esteja feliz, sorridente. Morreu no dia que o Brasil foi campeão da Copa de 2002. No mesmo momento, ele desencarna. Mas é um exemplo. Então a gente tem, voltando ao semeador para fechar, Divaldo Franco, todos nós somos semeadores. Vamos semear a paz, o amor e o bem.
Isso é bastante. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja onde estivermos. Que assim seja. Sim, seja.